Graça e paz na sua vida, tudo bem? Seja bem-vindo à Casa de Adoração. Estamos mais uma vez reunidos para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Tenho hoje para você uma palavra. Vamos dar continuidade ao nosso tema da última pregação. Nós falamos a respeito de Filipenses, falamos a respeito do primeiro capítulo e eu hoje quero dar continuidade para esse estudo, essa exposição. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto numa linha, todo o capítulo. Vou utilizar a linguagem NBVP, que é a Nova Bíblia Viva português, e depois nós vamos voltar e fazer o apreço de cada texto, os pontos mais importantes, que a gente possa aprender com a palavra do Senhor, que a gente possa sempre crescer e que a gente possa sempre levar a mensagem de Deus, o Evangelho verdadeiro, de uma forma simples, fácil e genuína. Então, quero que você pegue comigo a sua tradução, aquela tradução que você mais gosta, aquela palavra que você está habituado a ler, sua Bíblia, aquela onde está tudo marcadinho. Você faça a leitura comigo. Se você tiver interesse, pause o vídeo, você que está assistindo em casa. Você pode ler todo o capítulo na sua Bíblia. Se tiver uma outra Bíblia de estudo, ainda melhor. E nós vamos então, depois da leitura do capítulo todo, fazer o apreço dos textos. Então eu acompanho a leitura na NBVP, Nova Bíblia Viva em português, e você faça a leitura na sua versão favorita. Muito bem. Filipenses capítulo 2. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o levou até a mais alta posição e lhe deu nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amados, quando eu estive aí, ou quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que eu estou longe de vocês, devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus no mundo de trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como as estrelas do universo, mostrando-lhes a palavra da vida. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito sabendo que não corri nem me esforcei em vão? E mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida em cima do sacrifício de serviço que provém da fé que vocês têm, mesmo assim ficarei contente e repartirei minha alegria com cada um de vocês.
vocês também devem ficar alegres com isso e se regozijar comigo. Se for da vontade do Senhor, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Assim, na volta, ele poderá me animar contando-me tudo a respeito de vocês e como estão passando. Não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês como Timóteo. Cada um parece preocupar-se com os seus próprios planos e não com os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido como um filho para mim, ajudando-me a anunciar o Evangelho. Espero enviá-lo a vocês assim que souber o que vai me acontecer aqui. Estou confiando no Senhor que eu mesmo possa ir vê-los em breve. Nesse meio tempo, pensei que deveria mandar Epafrodito de volta a vocês. Vocês o enviaram para que me ajudasse em minhas necessidades. E nós dois temos sido verdadeiros irmãos, trabalhando e lutando lado a lado. Agora eu o estou enviando de volta para casa, pois ele tem tido saudade de vocês e está aflito porque vocês souberam que ele estava doente. De fato ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele e de mim também, não permitindo que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso eu estou ainda mais ansioso de tê-lo de volta entre vocês novamente. Pois eu sei quão agradecidos vocês ficarão em revê-lo, e isso fará com que eu tenha menos tristeza. Deem-lhe uma boa acolhida no Senhor, com grande alegria, e mostrem-lhe o seu reconhecimento, porque ele arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer, enquanto procurava fazer por mim aquilo que vocês mesmos não podiam fazer. Louvado seja Deus. É uma palavra muito boa. A carta aos Filipenses é uma carta muito interessante. É chamada a carta de coisas boas, né? Também chamada sobre a carta dos elogios, porque o povo de Filipos e Paulo tinha uma relação muito viva, tinha uma relação realmente de amizade, uma relação de pessoas que se amavam verdadeiramente, que se apoiavam. Nós já sabemos disso porque no primeiro capítulo nós falamos a respeito das ofertas que foram entregues pelas pessoas dali da região da Tessalônica, inclusive da igreja dos Filipenses. Um dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo ele não aceitou o salário proposto pelos coríntios, né, que nós podemos ver na primeira carta aos coríntios, que nós vamos fazer a exposição dela em qualquer dia. Você percebe que a carta aos Filipenses ela traz um tom amável, um tom de consolo e exortação no que tange realmente a visão dos amigos, no que tange realmente a importância que o apóstolo dá aos seus amigos, como sendo a primeira igreja da Europa, como nós falamos aqui na primeira exposição, e também como sendo pessoas que tinham uma real afeição, uma real amizade entre eles. E você percebe isso pela maneira com que Paulo fala. Nós já dizemos aqui, na primeira exposição, que alguns teólogos especialistas nessas cartas, eles dizem que talvez a carta aos Filipenses que nós temos hoje seja o resultado de uma junção de 2 ou 3 cartas, né, uma comunicação que foi feita entre eles. E durante o decorrer da nossa exposição, você vai perceber que existem motivos, né, e existem razões para que isso possa ser aceito como uma informação válida. O que eu quero que você entenda é a maneira com que Paulo escreve aqui. Já de início ele fala de uma forma muito interessante. Ele diz, versículo 1, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há profunda ternura e compaixão, você percebe que existe. Paulo não está fazendo aqui uma pergunta meramente especulativa. Ele está fazendo aqui o que é chamado pergunta retórica, né? É para poder dizer alguma coisa, para poder usar num discurso. Ele está fazendo aqui, então, uma pergunta de forma já estabelecida a resposta. É claro que existe uma consolação. Na linha da tradução Almeida, a revista e atualizada, ou Corrigida Fiel, Almeida, revista e corrigida, você vai perceber que ele usa a palavra exortação, né?
Se há alguma exortação em Cristo, um conforto, uma linha de amor. Depois aqui ele vai falar também, eu vou trazer aqui a Almeida Revista Atualizada. Se há alguma consolação de amor, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria. Isso que nós já falamos a primeira vez, dá a entender que Paulo, ele usa do comum aspecto, né, da lógica simples, que o povo antigo pensava que a alegria vinha realmente dessa área da pança, das entranhas, que vinha realmente dessa área, né, do corpo e não da nossa lógica, que nós sabemos hoje. Em outras cartas, em outra parte, por exemplo, capítulo 1 de Filipenses, ele tem lá uma parte que ele fala assim, vocês têm o meu coração, e ele usa o termo cardia. O cardia é exatamente a ideia de coração como sendo músculo, mas eles também acreditavam, naquele determinado momento, que esse músculo ele retinha, então, a sede das emoções. Você percebe isso? Porque é um termo, uma forma de se expressar, é uma conversa muito humana, né? Já foi muito dito pelos estudiosos, e principalmente por aqueles que querem refutar a palavra, de que a Bíblia ela é um livro feito por homens. É lógico que ela é um livro feito por homens, né? É uma maneira de Deus se expressar numa linguagem humana, para que nós possamos entender. Não existe possibilidade de Deus falar um linguajar que o homem não entenda. Senão a palavra de Deus não seria para nós, né? Seria simplesmente entre ele mesmo. Mas o que ele quer dizer aqui é exatamente esse fato de ter a certeza. Eu sei que existe o conforto em Jesus, eu sei que existe palavras de amor, eu sei que existe consolação, eu sei que existe comunhão no Espírito. Então faça-me completamente feliz. Como que é a palavra? A palavra do Evangelho. Amem-se uns aos outros. É isso que ele diz aqui no versículo 2. Concordando uns com os outros, concordando de todo o coração, trabalhando junto num só coração, numa somente, num só propósito. Aqui ninguém está dizendo que uma pessoa não pode discordar. Aqui ninguém está dizendo que uma pessoa não pode ter opinião diversa. Mas sim que se existe uma reunião, se existe uma votação, aqui o contexto é de igreja, né? É um povo. É a palavra de Deus que foi levada a um povo das igrejas que pertenciam a Filipos. Então, Paulo quer dizer o seguinte, se por acaso existe, então, uma discordância de pensamento, se na hora da votação eu voto não, você vota sim, mas o contexto geral, eu, por ter votado contrariamente, eu não vou ser contra você, eu vou respeitar a sua palavra, eu vou respeitar o seu voto, eu vou respeitar a sua forma de pensar. É disso que o apóstolo está dizendo, que haja uma única concordância, que haja uma única forma de pensar. Qual que é essa única forma de pensar? Você pode colocar um exemplo, nós vamos fazer aqui uma votação para poder fazer alguma coisa referente ao lugar que a gente reúne, né? Que a gente costuma chamar de igreja. Vamos fazer assim ou vamos fazer assim? É pintar de preto ou é pintar de verde? É pintar de azul? Então, eu não concordo com isso, mas simplesmente porque eu não concordo, não significa que no dia do eventual serviço eu não vou vir. Não significa que porque eu não concordei com a sua opinião, eu não vou te dar o meu braço de apoio, eu não vou te dar minha força trabalhadora. É disso que se trata. Por quê? Sabemos que tudo isso vai corroborar para o avanço do Evangelho, tudo isso vai forçar, né, a espalhar a palavra de Deus, vai forçar o crescimento do reino, que nós estamos aqui trabalhando para isso. E Paulo tem isso em mente, tem um só propósito, uma só coração, uma só mente falando a respeito do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é sobre ele. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre ele. E é disso que se trata a palavra de Deus. Versículo 3 ele diz, não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores que vocês mesmos. Perceba que muitas vezes a gente acredita que a igreja vive nesse mundo espiritual, ela vive nesse mover infindável e que não existe uma vida comunitária comum. O que nós estamos vendo aqui no texto é exatamente isso, que a palavra de Deus, a santificação e o mover do Espírito de Cristo em nós, porque ele disse aqui no início, se há alguma comunhão com o Espírito, nós sabemos que realmente existe, isso traz uma vida em comunidade, em amor, em paz, ligada com o Espírito de Deus.
E é exatamente disso que se trata o Evangelho. Nós não, de maneira nenhuma que nós não acreditamos no mover. Claro que a gente acredita. A gente aceita o mover de Deus, só que tudo seja feito com racionalidade, que tudo seja feito para o crescimento da obra, não para que esse ou aquele seja mais evidenciado no reino de Deus. Não é disso que se trata a palavra. Aqui diz o seguinte: nós temos que ser humildes pensando em respeito a nós, e que nós temos que ter um pensamento voltado ao outro, ao que é do outro, não de uma forma especulativa, não de uma forma que você vai ser enxerido, fofoqueiro, se metendo na vida alheia. Não é disso que se fala o texto. O texto diz, no original grego, tem lá uma palavra que diz que você perceber que os dons do seu irmão são mais importantes que o seu. Se cada um de nós tivermos na cabeça a ideia de que o dom do irmão é mais importante que o meu, eu vou dar mais ênfase para o seu trabalho do que para o meu. Eu vou dar mais ênfase para o seu trabalho do que para o meu. E nós vamos todos trabalhar no reino de Deus porque nós somos dons a favor de um único serviço. É disso que se trata a palavra. Então depois ele fala no versículo 4, não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas se preocupem-se também com os que os outros estão fazendo. Aqui nós temos um interesse muito forte de difundir os dons ministeriais, de difundir os dons, né, que Deus deu para cada um. Isso está na nossa missão, isso está na nossa declaração de fé, e é um propósito que a Milk fez. Aqui, na Casa de Adoração, nós temos essa ideia de fazer com que o seu dom apareça, de fazer com que o seu dom se revele, que você seja não somente um mero espectador, que você não seja simplesmente alguém que vem aqui para receber, alguém que esteja satisfeito em vir aqui e adorar a Deus e participar do culto, mas que você preste culto a Deus, que você possa colocar em Deus a sua esperança, que você possa colocar em Deus, né, o seu trabalho, o seu louvor e oferecer a Ele o culto. O culto é para Ele, não é para nós, o culto é para Deus. Então, os dons ministeriais, os dons espirituais, eles são importantes. Nós não queremos que somente o Gil apareça, ou somente o pastor apareça, ou somente o irmão missionário apareça, mas que sim, verdadeiramente, que a igreja cresça de uma forma uniforme, na graça, no conhecimento, fazendo o trabalho que foi dado para nós fazermos. Então você tem que olhar para aquilo que os outros estão fazendo. O versículo 8, atitude de vocês, versículo 5. Antes eu queria fazer um preâmbulo aqui para poder falar para você uma coisa. Do versículo 5 até o versículo 11, existe uma teologia que acredita que isso faz parte de um poema, ou talvez de uma música, de um louvor, que era cantado pela igreja primitiva, as igrejas do primeiro século. E isso faz com que a gente acredite, porque a maneira, no grego original, como ele está escrito, a métrica do verbo, as frases, a cadência da leitura, isso tudo leva a acreditar que era realmente ou um poema muito usado, ou que era realmente uma música de louvor a Jesus. É um dos textos mais complexos que tem para a gente poder falar, para a gente poder explicar. Porque isso trata da pessoa, né, vamos colocar assim, da pessoa de Jesus como sendo aquele que é Deus, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Nós estamos nele, nós andamos nele, ele é a razão. Ou seja, ele está para o tudo como o mar está para o peixe. Nós não conseguimos viver fora dele. A realidade é essa. E da mesma forma, nós cremos pela encarnação do Verbo que Jesus, no seu formato, na sua encarnação, ele foi completamente homem. Ele veio, viveu, morreu e ele ressuscitou pelo Espírito de Deus. O próprio apóstolo João, na apologética de fé, né, na sua defesa do Evangelho, ele vai dizer que o espírito do anticristo já está no mundo, isso aí há quase 2000 anos atrás. E ele vai falar isso de uma forma que você entenda que naquela época eles já diziam que Jesus ele não veio em corpo, que Jesus ele não veio em forma física. Então, quer dizer, o próprio João diz que a palavra é aquela que nós vimos com os nossos olhos, nós apalpamos com a nossa mão, nós conhecemos, nós tocamos nele, nós vimos a encarnação do Filho de Deus. Ele realmente encarnou, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Eu acho que é o 4, versículo 4 do livro de Gálatas, ele vai dizer lá que ele veio
Ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher, ou seja, de uma forma natural, ele nasceu de mulher, logicamente que ele foi gerado pelo dom do Espírito, mas ele nasceu de Maria, ele nasceu de mulher, ele veio debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei e ele cumpriu toda a lei, porque a finalidade da lei é Cristo. Então o texto fala da encarnação do verbo, porque Jesus ele é o agir de Deus, ele é o logos, se você lê o grego, ele é o davar, se você lê o hebraico, ele é tudo em todos, ele é a palavra de Deus viva. No livro de Provérbios fala que a sabedoria já estava com Deus na criação de todas as coisas, é o próprio Cristo encarnado. Então Jesus ele veio e ele fala para nós da seguinte forma, versículo 5, vamos começar. Que a atitude de vocês deva ser semelhante à que nos foi mostrada por Cristo. Né? Lá na versão Almeida está dizendo assim, que haja em vocês o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Né? Porque, embora sendo Deus, não exigiu, nem se apegou aos seus direitos de Deus. A versão Almeida vai dizer assim, que não houve usurpação, ele não se usurpou do direito de ser Deus, ele não travou isso como sendo um direito. Eu sou Deus e o Gil que se lasque. Né? Eu estou aqui e ele que se vire para poder me encontrar. Mas não, ele se encarnou, ele se rebaixou, ele se diminuiu. E ele diz, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Perceba bem uma coisa. Aqui nós estamos falando do Todo-Poderoso Deus. Nós estamos falando do onisciente, do onipotente, do onipresente. Do único, o primeiro e o último. Só existe ele. Mas nesse momento, existe o que a palavra grega fala para nós, kenosis. A kenosis, ela fala de um esvaziamento. A kenosis, ela dá a entender que se eu pegar aquele litro de água e derramar todo no chão, se eu esvaziar completamente, de forma que fique somente a casca, a capa, o litro, é uma kenosis. Também significa anulou-se a si mesmo. Ele vetou o seu direito, o seu poder. Ele bloqueou o seu poder. Mesmo se tivesse nele algum poder, ele não utilizava esse poder. Mesmo se ele fosse onisciente, onipotente, onipresente, o que ele era, mas ele não se utilizava disso, porque ele era homem, ele nasceu como ser humano, carne física. E ele usa aqui a palavra para poder ficar poética, uma palavra mais bonita. Ele usa a palavra aqui. Cadê? Esvaziou-se, kenosis, assumindo forma de servo. Assumindo forma de servo. Deixa eu só abrir aqui. Forma de servo. Dulis. A palavra que nós temos falado aqui com muita frequência, você que assume o estudo, você que assiste às nossas aulas e você que assiste às pregações já percebeu isso. Dulis era a parte mais rasa, mais baixa da escravidão. Era o escravo do escravo. Ele não tinha nenhuma possibilidade de subir na estratificação. Ele não podia comprar a sua própria liberdade. O dulis, ele era aquele escravo que era colocado nas barcaças gregas para poder remar até a morte. Ele era colocado na porta dos edifícios públicos para poder lavar e para poder limpar os pés daqueles que entravam para poder prestar serviço público. Era o dulis. E a palavra grega dulis aqui, ela veio como... olha só o significado dessa palavra. Além de escravo, aquele que se entrega à vontade do outro, cujo serviço é utilizado por Cristo na extensão, no avanço da sua causa entre os homens. Ele é dedicado ao outro, ignorando os seus próprios interesses. Percebe isso? Jesus, ele saiu da sua glória, ele saiu do seu local de origem, ele saiu do seu local de poder, de onisciência, de onipresença e onipotência, sendo usado pelo Espírito de Deus no próprio batismo, na cena, que fala que João Batista joga ele na água e depois mergulha e traz, e o Espírito aparece em forma corpórea de pomba, dá essa denotação de que ele era completamente cheio do Espírito de Deus e que Deus falava com ele exatamente nesse contexto do Espírito de Deus. No livro de João, capítulo 1, vai dizer para você que ele tabernaculou entre nós. O que isso significa? Isso significa que ele se fez uma casa, né? Utiliza-se o termo tabernáculo, mas na verdade a palavra significa cabana, significa barraca. Ele usou essa expressão, ele saiu da sua glória como um ser sem corpo, um ser
que não tem aparência, é um ser que é completamente essencial, um ser que é completamente invisível, intangível, e ele assumiu o nosso corpo em figura humana, em semelhança de homens. Ele se reduziu, e a palavra é essa. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 3, não faça nada por partidarismo ou vanglória, como está no meio da Revista Atualizada. O que é vanglória? É você querer uma glória que não é sua. É você querer um elogio que não é seu. É uma glória que é vã, é vanidade, é vaidade. Então, tome sobre você o exemplo que o próprio Jesus te entregou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não precisava ter morrido, mas ele escolhe morrer para que você possa viver. Ele está presente em você nesse momento. Isso é que nós precisamos entender, a razão de todas as coisas. Não fazer alguma coisa porque eu quero fazer simplesmente, mas fazer por um motivo, por uma razão. E é disso que se trata o Evangelho. Ele foi obediente até a morte, ele se esvaziou. Existe um parâmetro aqui, uma ligação, um paralelo entre Isaías 53, que fala que ele derramou a sua origem, o seu sangue na morte. Ele derramou a sua alma na morte, ele derramou a sua força na morte, por causa de mim, por causa de você. Para que o Evangelho chegasse até você, para que você fosse alcançado pela palavra. Então nós não temos do que nos gloriar, do que ter vanglória, do que assumir esse tempo de orgulho que é vão, porque a glória é toda dele. Que seja dada a ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio. Versículo 9. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra grega aqui é Kyrios. Mesmo no Antigo Testamento, se você pegar a versão traduzida da versão LXX, versão grega, a versão dos 70, como é dita, a Septuaginta, ela vai chamar Deus, o tetragramaton que nós sabemos, Yud-He-Vav-He, ou seja, YHWH, ela vai utilizar o nome Kyrios. Para Jesus, nesse texto em grego, está escrito Kyrios, porque Paulo sabia da divindade, Paulo sabia da origem, de onde veio o Cristo, de onde veio o servo de Deus de Isaías 53. E para que todo joelho se dobre perante Deus. Muitos vão se dobrar em ira, em raiva, porque nessa vida viveram uma vida que não se dobraram, que não obedeceram, não aceitaram o Evangelho, que não entraram em acordo com a palavra de Deus, não quiseram andar com Jesus como ele andou. Naquele momento, vão reconhecer nele o Messias, que eles não aceitaram. E com ódio, com raiva, eles serão obrigados a se ajoelhar e abaixar a cabeça e dizer que Jesus é Senhor, mas para o desprezo eterno. E muitos, e eu creio nós vamos louvar ao nome de Deus e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, maravilhoso, que me salvou, que salvou você, que colocou sobre nós a sua graça e pela sua graça nós fomos salvos. Depois ele diz aqui, versículo 12, amados, quando eu estava aí, vocês sempre eram muito cuidadosos em seguir as minhas instruções, e agora que estou longe de vocês, devem ainda mais ser cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de nós sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência. Muitos especuladores, ou até mesmo os grandes teólogos, nos comentários que eu li até chegar nessa palavra, falam que Paulo está preocupado com a ideia de ele não conseguir voltar. Paulo está preocupado com a ideia de ele não conseguir ter um bom resultado no seu julgamento. Isso faz com que ele coloque na cabeça dos amigos filipenses que eles precisam, se uma vez eles obedeceram, presentemente eles estando lá, juntos, que agora que eles tenham mais e mais capacidade de obedecer com a sua ausência. Porque era uma grande chance de Paulo não conseguir sair da cadeia. Então, nós precisamos ter essa noção de obedecer, mesmo sem ter uma vista, mesmo sem ter alguém perto. Não somente obedecer porque nós estamos aqui nesse momento reunidos
na nossa vida, fazendo o nosso trabalho, e o irmão está vendo, e o outro irmão está vendo, e o pastor está vendo. Mas ter a certeza de que nós estamos fazendo o nosso trabalho para a glória de Deus, mesmo que não tenha ninguém vendo. E isso aqui é o mais importante, porque nós estamos aqui realmente fazendo coisas boas que resultam do fato de nós sermos salvos. Nós não fazemos trabalho para ser salvos, porque nós somos salvos pela graça. Isso vem pela fé, pelo amor de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por causa de Cristo. Os atos meritórios são todos dele, a honra é para ele, não é para nós. E o próprio livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 10 vai dizer isso. Toda boa obra que eu posso fazer, todo serviço que eu posso fazer, ele vem para denotar que eu já fui salvo. E ele foi colocado na minha vida de presciência para que o nome de Deus seja exaltado, para que eu tenha direito a um galardão. Então não há nada de vanglória, não há nada de orgulho, porque eu estou fazendo simplesmente a vontade de Deus. Depois ele vai dizer, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês tanto o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que quer. Se você pegar aí a Almeida Revista Atualizada, vai dizer lá, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa fé, a vossa salvação, com temor e tremor. A palavra desenvolvei aqui, ela é katargazomé. E ela dá a ideia de alcançar algo. Ela dá a ideia de conquistar, de conseguir algo, a sua finalidade. É como se fosse da seguinte maneira. Imagina que Deus, ele dá para você a salvação. E a salvação que Deus te dá é uma semente. Você vai cuidar daquela semente, você vai furar o buraco, você vai colocar semente, você vai jogar água, você vai colocar adubo, você vai trabalhar nessa semente. A salvação já está lá, Deus já te deu, é a semente. Você vai cuidar dessa semente. A palavra katargazomai, ela também significa uma pessoa, porque lá na época de Filipos, naquela cidade, era um local onde tinha muitas jazidas, muitas minas de metais preciosos. Essa palavra era usada para os operadores, para que eles entrassem e saíssem de lá somente na última pedra. Eles entrassem e minerassem e conquistassem tudo o que estava ali e saíssem na última pedra. Nós sabemos, como foi falado aqui alguns minutos atrás, que a salvação ela vem de graça, pela graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, no nome dele. Lembra do nome? O nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual a língua confessará, o nome pelo qual todo joelho dobrará. Esse é o motivo da salvação. Mas nós desenvolvemos essa salvação ao longo da nossa vida, fazendo coisas para que demonstre essa salvação. Paulo usa muitos tipos de linguagem metafórica de corridas, né? De esportes gregos, ou seja, de batalhas, porque ele tinha essa visão de ter um desenvolvimento, de ter um envolvimento da pessoa. Não no efeito meritório da salvação, mas pelo qual a salvação se demonstra. Existe aí fora uma grande batalha entre os arminianos, os calvinistas e os pelagianos, e eu sinceramente não entro nisso, porque não vejo motivo. Eu vejo que sinceramente é perda de tempo. Porque muitas coisas nós lemos de forma calvinista, vamos colocar assim, e você consegue entender que a vontade de Deus é suprema e ele faz o que quer, na hora que quer e quando ele quer. Ele usa quem ele quer. Mas em outras passagens você lê claramente que Deus ele leva em conta o seu querer, ele leva em conta a sua vontade como sendo bons operadores, bons trabalhadores na seara de Cristo. E isso é o que dá a diferença, exatamente. Nessa interpretação que Paulo fala aqui, ele deixa bem claro que nós vamos desenvolver a nossa fé, nós vamos conquistar a nossa salvação de forma a chegar até o fim da corrida. Porque pensa comigo, se uma pessoa está correndo e ela começa a ficar para trás, e ela vê que os outros estão passando, e outro passa, e quando ela vai perceber, ela já está nos últimos, e ela então ela vai parar de correr, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir chegar até a corrida. Ela está na corrida para ganhar.
O motivo dela estar na corrida é chegar lá, é conseguir chegar até o final e é cruzar aquela linha de chegada. Por mais que ela não seja o primeiro, por mais que ela talvez não seja o último, mas o objetivo dela não é desistir no meio da corrida. Esse é o sentido da palavra aqui. Depois, ele vai falar aqui um outro texto, dizendo que, porque Deus, versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E aí que está a questão. Porque a palavra realizar aqui é nego, é ser operativo, estar em ação, manifestar o poder, trabalhar em alguém. Então você percebe que Deus coloca em você o querer. Se você quer, é porque Deus já botou em você o querer, a fonte, o desejo, a procura. Então Deus é quem traz a salvação para nós. Imagina que eu estou à procura da luz. Nós vivemos no mundo de trevas, como luzeiros do mundo, é o que o Paulo vai falar aqui no final do texto. Ele vai dizer que nós temos que brilhar como as estrelas brilham no universo. Em outras traduções, como os luzeiros do mundo, como astros do mundo, né? Imagine comigo uma situação. Nós sabemos que Deus é luz. O apóstolo João diz que Deus é luz e nele não há variação de treva nenhuma. Então, se eu acredito que Deus ele é luz, como é que eu consigo perseguir a luz? Primeiro, ela tem que brilhar para mim. Se eu estou aqui numa escuridão, completo breu, trevas profundas, onde eu vou saber que está a luz? Eu não consigo me aproximar da luz. Do mesmo jeito, eu não consigo me aproximar de Deus por mim mesmo, porque eu estou aprofundado nos meus pecados, eu estou sujo, eu estou completamente, pecaminosamente perdido. Ao momento em que brilha a luz, eu sei aonde está a luz, então eu vou até o encontro da luz, eu vou buscar essa luz. Entende a diferença? Primeiro a luz vai brilhar, e depois que ela joga sobre mim os seus raios, a sua luz vai me iluminar, eu vou conseguir enxergar a luz e eu vou até ela. É disso que se trata. Deus coloca em você o querer e Ele te dá força para você realizar. Ele efetua a vontade e Ele coloca em você também o trabalho, a hora de você fazer o trabalho. Ele coloca em você a vontade de chegar lá. Ele coloca em você o caminho para você chegar lá. Ele faz com que a salvação seja completa, porque Ele iniciou e Ele vai terminar. Em outra carta, o apóstolo Paulo fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E é disso que se fala o Evangelho. O Evangelho fala de Cristo durante todos os momentos. Versículo 14. Façam tudo sem queixas, discussões, de modo que ninguém possa dizer coisa nenhuma, palavras de censura contra vocês. Sejam sinceros, a palavra é essa, sinceros. Sabe? Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus no mundo de trevas. Na antiguidade era muito comum eles venderem vasos ou estátuas. E acontecia que às vezes aqueles vasos mais velhos, aqueles vasos mais que ficavam para trás por causa de alguns defeitos, eles passavam cera nos vasos. Tipo, é igual como a gente vai às vezes comprar aí uma mandioca e a mandioca está lá toda lustrosa, cheia de parafina. Depois eles dão lá uma lustrada no vegetal para poder ele ficar bonito e atrativo. Você compra aquilo, quando você parte está horrível, mas por fora ele está bonito. Então eles faziam isso, eles passavam essa cera nos vasos para chamar atenção, para poder vender. Mas os mais experientes falavam o quê? Eles pegavam os vasos e colocavam no sol, colocavam na fonte de calor. Porque isso faria com que aquela cera derretesse e você veria o vaso como ele é sem cera. Por isso que a palavra é usada sincera, é do latim sem cera. Então nós temos que ser sem cera, sem esse cobrimento da cera, sem essa maquiagem, sem mentira. Nós temos que falar a verdade, ser imaculados. Nós podemos viver uma vida, infelizmente somos pecadores, a gente sabe disso. Nós pecamos, mas pela graça de Deus nós somos salvos e pelo sangue de Cristo nós somos purificados dos nossos pecados. E quando nós fazemos um trabalho sem cera, sinceramente diante de Deus, nós estamos colocando para Ele essa vontade de aparecer, fazer força para aparecer sem censura, para que ninguém tenha palavra condenatória contra você, viver de acordo com o Evangelho. Lembra do capítulo 1? O capítulo 1 fala isso. Viva de acordo com o Evangelho. Depois ele vai dizer lá que nós estamos em trevas, no mundo de trevas. Somos filhos de Deus, mas nós estamos no mundo de trevas.
cheio de gente desonesta e obstinada. Isso aqui eu acho que aconteceu só lá, eu acho que não é por aqui. Essa parte aqui de gente desonesta e pessoal que faz aí as coisas erradas, obstinado. O cara sabe que está errado, mas ele continua fazendo. Ele vai até o final, ele sabe que vai dar ruim, ele sabe que vai dar erro, mas ele continua fazendo. Ele é obstinado. Mas eu acho que hoje em dia não tem isso, né? Nas igrejas não tem isso. Cheio de gente desonesta e obstinada, brilhem entre eles como estrelas do universo, mostrando-lhes a palavra da vida. O texto que está aqui no versículo 15, geração pervertida e corrupta, que é o que nós falamos aqui, resplandeceis como luzeiros no mundo. Cadê luzeiros? A palavra luzeiros. Foster, aquilo que dá luz, um iluminador, né, das estrelas ou do sol ou do brilho, quer dizer, nós temos que dar a diferença sobre aquilo que realmente nós somos. Depois ele vai dizer aqui, mostrando-lhes a palavra da vida. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Jesus, mostrar a palavra da verdade, novidade, a boa nova do Evangelho, a boa notícia. Pois ele diz, quando eu voltar, ou melhor, então, quando Cristo voltar, como eu ficarei satisfeito sabendo que não corri e não me esforcei em vão? Tá vendo? Ele usa a linguagem de um corredor. Ele usa a linguagem de alguém que está numa corrida para atingir a linha de chegada. Para alguém que está num lugar para atingir um objetivo. Como eu vou ficar feliz sabendo que eu trabalhei por vocês, sabendo que eu preguei para vocês, sabendo que eu ensinei vocês e que tudo que eu fiz não foi infrutífero. Mesmo que eu esteja sabendo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida em cima do sacrifício e serviço de vocês, que provém da fé de vocês, mesmo assim ficarei contente e repartirei minha alegria com cada um de vocês. No mundo antigo, tanto no mundo pagão, e depois isso apareceu também, lá no livro de Levítico, você já deve ter visto isso, que fala a respeito da libação. O que é libação? Tinha 2 sacrifícios conhecidos, que eram oblação, o sacrifício de farinha misturado com azeite. Algumas vezes levava incenso para ser queimado, algumas vezes levava o azeite para ser queimado. Isso era a oblação. Tinha também um serviço, o último serviço, que vinha por cima de toda a oferta queimada. Quando ele estava o fogo queimando a oferta, às vezes era um holocausto queimado completamente para Deus, às vezes era uma oferta que 1/4 ou a metade seria degustada pelos ofertantes e pelos coanim, como é que é a palavra de coanim? Os sacerdotes no lugar santo, mas às vezes era um sacrifício completamente para Deus. E depois do sacrifício seria colocado a libação, que era jogar, né, a quantidade de vinho sobre o altar. Isso produzia um aroma que era agradável a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, mesmo que eu não consiga ir até vocês pessoalmente, mesmo que eu não consiga estar novamente no seio da igreja, mas que eu saiba que o meu trabalho ele está sendo oferecido junto com o sacrifício de vocês, ou seja, o sacrifício, o trabalho evangelístico, a pregação do evangelho, o agir da igreja, o crescimento do reino está indo. E a minha morte, no caso aqui, a execução de Paulo, seria colocado como o último sacrifício, levando então um aroma agradável a Deus, ele colocando a sua vida, porque no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 25, ele vai dizer lá, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, uma frase que ficou muito conhecida. E exatamente isso, o viver é Jesus, é falar Jesus, é pregar Jesus, é andar Jesus, é mostrar para as pessoas o Jesus que é em você. E o morrer? O morrer é lucro. Paulo diz isso. Eu vou ficar feliz, eu vou repartir a minha alegria com vocês. Vocês vão ficar felizes comigo lá no reino de Deus. Vocês também devem ficar alegres com isso e regozijar. Paulo está dizendo aqui que mesmo que eu morra nessa cadeia, mesmo que eu não vá ter até vocês, mas fiquem felizes porque eu trabalhei pelo Evangelho e eu estou preso por causa do Evangelho, eu estou sendo executado por causa do Evangelho. E isso vai ser adicionado como oferta ao Senhor. Depois ele tem ali uma memória, ele tem ali uma
Um bom pensamento, ele fala, se for da vontade do Senhor, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Assim, na volta, poderá me animar contando-me tudo a respeito do que vocês estão passando. Nós conhecemos Timóteo, nós sabemos da vida dele. Então nós sabemos, Paulo, ele era um homem judeu, da linhagem dos judeus, hebreu de hebreus, e da tribo de Benjamim, falando a respeito da sua linhagem e descendência. Nós temos Timóteo, que ele é filho de judia, mãe judia, ele é neto da mulher judia, mas que era filho também de um grego. E Timóteo, na época que Paulo fez a viagem para Derbe ou Listra, ele foi achado naquele momento e ele aceitou o evangelho sobre ele, e ele viu Jesus de uma forma gloriosa, e ele se tornou um grande homem de Deus. Foi enviado a Éfeso como sendo o presidente daquela congregação, e trabalhando para Paulo, e sendo a extensão do braço de Paulo, levando a palavra do Senhor. Então aqui ele fala, eu vou enviar a vocês, Timóteo, porque não existe ninguém que pense como Timóteo, que seja como Timóteo. Então, exatamente esse tipo de pensamento que tem que ter dentro de nós, nesse lugar. Que é onde o pastor não possa ir, que você vá. Onde o missionário não possa ir, que você vá. Às vezes você não consegue estar lá na missão, às vezes você não consegue nem mesmo mandar um dinheiro para ajudar na missão. Ore pelo missionário, ore pelo pastor, ore pela tua igreja, ore pela propagação do Evangelho de Deus. Porque ele fala aqui no versículo 21, a cada um parece preocupar-se com os seus próprios planos e não com os planos de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo, ele tem sido como filho para mim. Ele vai elogiar Timóteo aqui e vai demonstrar como Timóteo ele é um verdadeiro apóstolo no serviço de Cristo. Espero enviá-lo assim que souber o que vai me acontecer aqui. Se ele ia ser executado ou não. Possivelmente Paulo estava aqui na sua primeira prisão em Roma, na sua casa alugada. Alguns têm dúvidas se ele já estava na prisão mamertina, que eu já fui lá e eu mostrei para vocês os vídeos, tem lá o vídeo na página se você quiser ver. Estou confiando no Senhor que eu mesmo possa ir em breve. Nesse meio tempo, pensei em mandar Epafrodito de volta a vocês. Vocês o enviaram a mim, para que me ajudasse na minha necessidade, e nós temos sido verdadeiros irmãos, trabalhando e lutando lado a lado. Aqui nós temos um homem que possivelmente era realmente grego. Então, quer dizer, você tem Paulo, que é hebreu, você tem Timóteo, que ele é meio hebreu, meio grego, e você tem agora um homem Epafrodito. Ele possivelmente é grego, realmente grego, porque Epafrodito vem da mesma raiz do nome Afrodite, que era a deusa do amor. Então você percebe aqui, Epafrodito significa amável, alguém que é benquisto, alguém que é uma pessoa agradável. E esse homem, um pagão, ele se converte sobremaneira ao Evangelho, ele aceita o Evangelho, ele abraça a causa, e ele possivelmente era um dos chefes de uma das domus ecclesia, da casa, a igreja nos lares que existia no primeiro mundo, no primeiro século. E então ele está completamente disposto a fazer o trabalho. E você percebe aqui uma coisa muito interessante, se você for na Bíblia grega, a mesma palavra apóstolos, que é dada a Paulo, também o próprio Paulo chama o Epafrodito de apóstolos, porque ele foi enviado a mim. Então você percebe que as pessoas hoje em dia têm essa maneira de chamar todo mundo, ninguém mais quer ser pastor, agora todo mundo é apóstolo, todo mundo é profeta, todo mundo é bispo, porque as pessoas querem títulos, as pessoas querem nomes, as pessoas querem posição, elas querem hierarquia, porque esse serviço é um serviço de apóstolo. Eu sou apóstolo fulano de tal. Você vai no Facebook e você vê isso. As pessoas ganham um título na igreja e elas ganham um cargo, porque é isso que é um cargo, e elas imediatamente aparecem no Facebook e mudam o nome. Eu já não sou mais o irmão Gil, agora eu sou o apóstolo Gil. Agora eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou servo. É isso que o Evangelho diz. Aqui no versículo 5, tenham em vocês o mesmo pensamento, a mesma vontade de agir, a mesma forma de pensar, a mesma humildade que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, não se apegou no direito de ser Deus, ele se esvaziou, jogou a sua alma na morte, como diz Isaías, ele se colocou no mais baixo grau de servo, dulis, de escravo. Então você está lutando por título,
Você quer título, você quer posição, você quer um cargo. Eu não posso fazer isso porque eu não sou pastor. Eu não posso ir lá fazer isso porque eu não sou evangelista. Eu não sou presbítero. Título, cargo, o mesmo que Paulo tinha, apóstolos. É só você ler a versão grega da carta. Apóstolos. E ele dá o mesmo título para Timóteo e ele dá o mesmo título para Epafrodito, porque é um verbo. Alguém que foi enviado, um comissionado, um emissário do evangelho. E ele diz aqui, porque ele trabalhou comigo, lado a lado, ombro a ombro, braço a braço. E ele ficou preocupado, ele está com saudade, ele ficou preocupado porque ouviu que vocês já sabem que ele esteve doente. Possivelmente, quando esse homem saiu lá de Filipos para poder vir a Roma, ele veio a pé. Era uma viagem aproximadamente de 42 dias. Então ele veio, ficou doente. Os teólogos acreditam que era uma doença conhecida na época como a febre romana, que possivelmente era comum naquele momento. Não que ele tenha ficado doente no caminho, não que ele tenha sofrido algum dano, mas a maioria dos comentadores dessa carta diz que foi uma doença que ele pegou em Roma, que era chamada a febre romana. Alguém levou para os filipenses a resposta de que esse homem está doente. Mais 42 dias, porque não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha como mandar uma mensagem em SMS. Esse homem ficou quase 3 meses doente. E agora Paulo leva a carta. E se os filipenses estão ouvindo a carta, que possivelmente era a primeira ou a segunda, estavam ouvindo, era porque Epafrodito chegou lá com a carta. E essa carta falava dele. Esse homem colocou sua vida na morte. Ele esteve às beiras, às portas da morte. E nós hoje temos dificuldades de implantar um grupo de estudo. Nós hoje temos dificuldade de fazer aqui um momento de oração. Nós temos dificuldade de fazer um culto às 10 da manhã. Esse homem amável, Epafrodito, colocou a sua vida na morte. E você não tem a capacidade de aparecer no estudo, no estudo nos lares, no grupo familiar, na célula, ou seja lá conforme você chama. Isso ensina muita coisa para nós. Isso ensina humildade para nós. Depois, quando o Epafrodito chega lá, então é a vez de Timóteo que vai para poder levar uma resposta sobre o caso de Paulo. Se ele vai ser preso, se ele vai continuar preso ou não. E ele vai dizer aqui, ele estava aflito porque souberam que ele estava doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele também de mim, não permitindo que tivesse tristeza sobre tristeza. Uma coisa interessante. Por que o apóstolo Paulo não curou esse homem? Já parou para pensar nisso? Por que o apóstolo Paulo não curou esse homem? O apóstolo Paulo tem lá relatos no livro de Atos dos Apóstolos que ele, acho que era Eutico o nome do rapaz, se eu não estou enganado, era Eutico, que caiu da janela do prédio por causa que dormiu ouvindo a pregação na madrugada de Paulo, e ele caiu e morreu. E Paulo orou e Deus ressuscitou esse homem. Por que Paulo não curou Epafrodito? Muitas vezes, Deus não vai curar você. Muitas vezes, Deus não vai dar aquilo que você quer. Deus não vai te dar aquilo que você pediu. Muitas vezes, Deus não vai responder a sua oração do jeito que você quer. Mas é necessário que você trabalhe para o reino. É necessário que você coloque a sua vida nas portas da morte, para o reino de Deus. O próprio Deus curou e colocou ele de volta para a terra de Filipos. Muitas vezes Deus não vai curar você. Muitas vezes você vai morrer com essa enfermidade. Essa história de que crente não passa dificuldade, crente não morre, crente... Como é que é? As orações, Deus não rejeita a oração. Rejeita. Deus rejeita a oração. E a gente fala que a vida do crente é uma vida só vitória, só vitória. É só vitória do reino de Deus, é só vitória do evangelho, não é a sua vitória pessoal. O evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo. Então Paulo fala que por isso ele estava ansioso para vê-los, então eu resolvi mandar de volta esse homem
Epafrodito, aí o versículo 29, deem-lhe uma boa acolhida no Senhor. Deem a ele uma boa acolhida no Senhor. Falem para ele de forma amável. Receba esse homem com o coração de um grande apóstolo, realmente que é o que ele é. Uma pessoa que foi para fazer um trabalho, trabalhou e voltou. Possivelmente, ele poderia chegar lá e alguns que estavam na divisão da igreja falariam com ele assim: você foi colocado para poder ir lá ajudar o apóstolo Paulo e não conseguiu? Você foi lá para poder fazer um trabalho e você não conseguiu? Ficou doente, ficou dodói e voltou para casa? Então Paulo deixa bem claro, é desses homens que vocês têm que apoiar, é desses homens que vocês têm que falar, que elogiar, porque são homens que colocaram a vida em disposição ao reino de Deus, que se colocaram nas portas da morte. Mostrem-lhe o seu reconhecimento, porque arriscou a vida na obra de Cristo. Esteve pronto a morrer, enquanto procurava fazer por mim o que vocês não conseguiram fazer. Muitas vezes nós sentamos o nosso rabinho na cadeira e a gente fala de quem está fazendo o trabalho. Nós não vamos fazer, seja por uma imposição, porque não conseguimos fazer, porque N razões. Mas nós adoramos falar de quem não faz ou de quem faz. Nós adoramos falar daquele que está lá. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Precisamos aprender com essa carta. E se Deus quiser, convido você para se manter nessa playlist, porque nós vamos expor também o capítulo 3 e o capítulo 4. De uma forma que nós possamos entender o Evangelho. Que o Evangelho não é simplesmente essa figura de mover, de poder espiritual, de ripalachapai e não sei o quê. Nós acreditamos no mover de Deus, mas o Evangelho fala de uma vida em comunidade, o Evangelho fala de uma vida de amor, uma vida de comunhão, de humildade. E se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer isso. Amém?